A Igreja Batista Filadélfia em Sertanópolis, através do Ministério de Multimídia, apresenta mais uma ministração da parte de Deus que vai edificar sua vida. Muitas vezes, ao longo de nossa caminhada rumo à realização de nossos sonhos e projetos, precisamos parar, refletir sobre como estamos vivendo e consertar o que estiver errado, a fim de empregarmos melhor as nossas forças em prol do que desejamos conquistar. Esta mensagem deve ser ouvida integralmente por todos os que desejam aprender para crescer. Seja abençoado tu e tua casa. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, com este privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Ainda mais num evento tão importante, Família em Concerto, investimento que nós fazemos nas nossas famílias. Amém? Eu trouxe algum material para colocar à sua disposição, rapidamente apresentar para você o livro Fé para Transformar a Vida. Eu trouxe, está ao final à sua disposição. O livro Para o Líder que Existe em Você, é um livreto, na verdade, que eu trouxe. E o livro Viver é uma Arte, este livro sobre a vida de José do Egito, fala muito sobre família, este livro. E hoje, diferente das outras vezes, eu trouxe um conjunto de CDs com mensagens. Eu trouxe 10 CDs diferentes, cada um com 6, 7 mensagens em MP3. Inclusive, se eu não estou enganado, eu trouxe um CD que tem essa mensagem em Isaías: ponha a tua casa em ordem. Tem mensagens sobre o fim dos tempos, tem mensagens de Paulo, mensagens em Lucas, mensagens em Mateus. Se você quiser depois dar uma olhada ao fundo, cada CD tem a relação de mensagens que ele traz e você pode levar algum para a sua casa, ok? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 127, que é um salmo bastante conhecido nosso e que é um salmo sobre a família, um salmo da família. Salmo 127. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Antônio pelo convite, ao Ademir pelos e-mails, Joabe, todos os irmãos que sempre são muito carinhosos comigo em todo o processo e também quando eu chego. Salmo 127, nós vamos ler os 5 versos desse salmo que dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão penoso, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando tratar com os seus inimigos à porta. Louvado seja Deus pela sua palavra. Investir na família. Esse é um dos grandes desafios da nossa geração. Eu e você precisamos investir
nas nossas famílias. E esse investimento precisa ser dedicado, corajoso, e não deixará de ser um investimento pesado, porque nós vivemos dias que atentam contra a família. Você sabe disso. Você sabe que o diabo é um inimigo da família. Afinal de contas, a família é um projeto de Deus. Afinal de contas, a família tem como missão glorificar a Deus, porque Deus é uma família. Quando você aprende sobre a Trindade, uma das primeiras descobertas que você faz é que a Trindade é uma família: Pai, Filho e Espírito Santo. Chamar Deus de Pai é entender a importância das relações familiares para Deus. E porque para Deus a família é importante, o inimigo tenta contra a família. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então a família é alvo do inimigo. O pastor acabou de dizer aqui que o inimigo muitas vezes tenta contra a família para destruir a família, para separar a família, para desanimar a família, para machucar a família. Todos nós sabemos disso. Batalha espiritual quando o assunto é família. Mas não é só o inimigo, o diabo, que tenta contra a família. Satanás não é o único inimigo que a família tem. O mundo em que nós vivemos também é inimigo da família. Na verdade, o mundo em que nós vivemos tem o maior interesse que a sua família desmorone. E eu vou tentar explicar por quê. A família consome menos do que os indivíduos. A família consome menos que os indivíduos. Uma família feliz, que se ama, mora numa casa onde há uma geladeira, onde há um jogo de sofá, onde há um fogão. Mas se essa família se separar, alguém terá que comprar outra geladeira, outro fogão, outro jogo de sofá. Você sabe que o consumismo é uma das características da infelicidade. Quanto mais infeliz uma pessoa, mais ela precisa comprar, mais ela precisa se sentir bem passando um cartão de crédito, mais ela precisa se sentir bem usando melhores roupas, porque a vida dela é tão ruim, ela se sente tão desgraçada, que ela quer realizar sonhos de consumo. Então uma família destruída, onde as pessoas não se falam, onde cada um por si, consome mais. Eu vou dar um exemplo para você entender onde eu quero chegar. Eu pastoreava uma igreja e atendi durante um período um casal que estava em vias de separação. Houve muitas feridas, muitas marcas, muitas mágoas, e o casal estava decidido a se separar. Eu, outros pastores, irmãos da igreja, fizemos de tudo para ajudar aquela família a seguir em frente, mas uma das partes simplesmente não quis tentar mais, não confiou em Deus e decidiu pelo fim daquela união. Quando finalmente o casal decidiu se separar, o homem e o casal tinham uma estrutura de vida razoável, não eram pobres, tinham algum recurso financeiro. O homem decidiu sair de casa. Então procurou uma imobiliária e alugou um apartamento. Quando ele alugou o apartamento, ele descobriu que precisava comprar as coisas para equipar o apartamento. Então ele foi num desses magazines, essas lojas de eletrodomésticos, móveis mais populares, e chegando lá, uma irmã da igreja o atendeu.
E ele comprou um fogão, uma televisão, uma cama, algumas coisas, fez uma compra boa lá. Pagou no cartão de crédito em algumas vezes e recebeu os produtos em casa. Passado uma semana mais ou menos, essa irmã foi a um culto na igreja onde nós demos a oportunidade para o testemunho. E quando eu disse, alguém quer dar um testemunho, a irmãzinha levantou a mão. Eu quero dar o testemunho. E ela veio à frente e disse assim: pastor, irmãos, irmãs, eu trabalho num comércio e eu tenho meta, e aquele mês eu não tinha atingido a minha meta, e aquilo estava trazendo sofrimento para o meu coração. E eu orei a Deus: Senhor, eu preciso de cliente, manda alguém para me ajudar, eu preciso bater a meta. Irmãos, que bênção, entrou um irmão da igreja e fez uma compra grande comigo. Eu entrei em crise aquele dia. Eu entrei em crise porque eu não tenho dúvidas da sinceridade daquela irmã, da necessidade dela, mãe, filhos pequenos, família lutadora. Eu não tenho dúvidas que ela orou de fato para Deus a abençoar, mas eu não posso deixar de perceber que ela só vendeu o que precisava porque uma família desmoronou. Esse é o mundo em que eu e você vivemos. Uma família destruída alegra o comércio. Você acha que é por acaso que as novelas insistem tanto com casos de adultério, por exemplo? Com famílias? Você assiste um filme, uma novela, uma peça. O que acontece? Tem um casal lá. O homem é maravilhoso, mas a mulher é uma megera. E ela faz ele sofrer, e ela briga com ele, e a novela vai passando, e o filme vai passando. Quando você vê, você está torcendo para ele largar dela. Porque afinal de contas, uma moça tão linda, tão boazinha, está gostando dele. E você torce. Por que será? Por que na televisão nenhuma família é bonita? Mas sim a destruição da família que traz felicidade para todo mundo. Quem é que paga para a novela ir para o ar? Não é quem quer vender os produtos que fez? E o mundo em que nós vivemos já aprendeu que o indivíduo consome mais do que a família. E que quanto mais infeliz uma pessoa, mais ela vai tentar resolver suas frustrações, estourando o limite do cartão no comércio. Gente compulsiva, gente materialista, gente que tenta realizar sonhos particulares o tempo todo. É disso que o mundo em que nós vivemos vive. Então não pense que o mundo vai ajudar a sua família. Não pense que você vai receber bons conselhos nesse mundo quando o assunto for a sua família. Porque há muitos interesses por trás da derrocada da sua família. O diabo é inimigo da família. O mundo é inimigo da família. Às vezes há pessoas que são inimigas da família. Estava lendo uma série de pesquisas americanas sobre casamento. Incrível! Os números que pesquisadores têm descoberto a respeito de casamento e de família. Por exemplo, filhos que têm pais separados tendem a pensar mais em divórcio nos seus próprios casamentos do que filhos de pais que não são separados. Isso é pesquisa, resultado de pesquisa. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que já viu uma família desmoronar tende a não acreditar na sua própria. Às vezes, um pai e uma mãe que são separados ficam sem jeito de insistir com o filho para que lute pelo seu casamento. Às vezes, uma mãe
que não teve um relacionamento bom com o esposo pode contaminar a filha sobre o casamento dela. Eu já vi isso, irmãos. Mães que mais atrapalham do que ajudam suas filhas nas lutas conjugais que elas têm, porque não foram felizes na sua vida conjugal. Mães que chamam filhas e dizem assim: filha, homem é assim mesmo, é tudo igual. Ó filha, se você quiser largar ele, pode vir aqui com a mamãe que a mamãe te ajuda. A filha acha que a mãe é muito legal e não percebe que a mãe é frustrada, infeliz e quer ver a filha também do mesmo jeito. Homens mulherengos, infiéis, com caráter prejudicado, que contaminam os filhos. Filho, você não pode deixar a sua esposa assim controlar você não, rapaz. Você tem que ser homem, você tem que sair mais, você tem que ter os seus amigos, você tem que... não fica só dentro de casa não, que mulher monta em cima. Eu já ouvi casais dizendo: pastor, sabe quem que atrapalha o nosso casamento? Nossos pais. Nossos pais. Quantos casais no gabinete pastoral, ela reclamando das interferências da mãe dele, ele reclamando das interferências da mãe dela. Pessoas que nos amam, mas que parecem inimigos da nossa casa. Às vezes é uma mulher que está apaixonada pelo seu marido, que resolve que vai tentar tudo para destruir o seu lar. Às vezes um homem que está apaixonado na sua mulher, que acha que vai fazer tudo para destruir o seu lar. Você tem dúvidas que o inimigo levante pessoas para tentar destruir a sua família? Eu vou contar uma outra história. Um outro caso que eu acompanhei pastoralmente. Um homem sentou na minha frente, a família dele desmoronando. A esposa tinha descoberto que ele tinha um caso extraconjugal. Perguntei para ele: irmão, mas como é que isso foi acontecer com você? Por que é que o irmão deixou isso acontecer na sua vida? Ele disse: pastor, parece loucura, mas eu vou contar. Um dia eu estava em casa à noite, no computador, fazendo trabalho de um estudo que eu estava fazendo e precisava entregar. Aí eu fui ficando cansado e aquilo não estava rendendo. Apareceu um quadro na minha internet sugerindo que eu conversasse com alguém pelo computador. Aí eu me entusiasmei e entrei e comecei a conversar com algumas pessoas. De repente comecei a conversar com uma pessoa que disse que era uma mulher e tudo mais. Aí eu perguntei para ela: onde você mora? E ela disse: eu moro em tal cidade. Pastor, a minha cidade. Eu disse: poxa, mas eu também sou dessa cidade. Ah, que legal e tal, não sei o quê. Onde você trabalha? Eu trabalho em tal lugar. Ah, eu faço o meu trabalho lá perto. Aí conversaram, tal, se despediram, falaram os seus nomes. Um dia ele está passando de carro, perto do lugar onde essa mulher trabalhava. Viu um grupo com 8 ou 10 mulheres conversando. Olhou para uma mulher e pensou: talvez seja ela. Parou o carro perto do grupo, abriu a janela e falou assim: você é a fulana? Ela olhou e falou assim: fulano? Irmãos, qual a chance disso acontecer? Você tem alguma dúvida que o diabo tem parte nisso? Eu, ouvindo essa história daquele irmão, pensei: meu Deus, a gente acha que as coisas acontecem por acaso. A gente acha que estava passando e de repente... O apóstolo Paulo diz: não quero que vocês ignorem os ardis do inimigo. Num mundo em que nós temos o diabo, o sistema e pessoas contra a família, nós precisamos de Deus. Porque sozinhos nós não vamos dar conta. Eu preciso investir na minha família, mas eu estou percebendo que eu não tenho essa força. Eu preciso de Deus. E aí que esse salmo é extraordinário. Porque esse salmo mostra Deus como o Deus da família. Esse salmo faz 4 afirmações sobre Deus. Primeira,
Deus edifica a família. Diga comigo, Deus edifica a família. Mais uma vez, Deus edifica a família. Deus é quem forma a família. Deus constrói a família. Se o Senhor não edificar uma casa, em vão, veja só a minha incapacidade de construir uma família. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não começar essa obra, eu não dou conta. Deus é o formador da família. Deus abençoa a família. Deus é quem faz a família brotar. Deus é quem faz a família nascer. Deus tem interesse em fazer a família acontecer. Deus edifica a família. Segunda afirmação que esse salmo faz sobre Deus: Deus protege a família. Diga comigo, Deus protege a família. Mais uma vez, Deus protege a família. Porque se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia a sentinela. Vou contar uma história para você. Eu tenho um amigo, muito amigo, que é pastor hoje. Quando eu o conheci, eu dei discipulado para ele uma época da minha vida e da vida dele. Ele era policial militar e cuidava da proteção de um presídio no interior do estado de São Paulo. A função dele era vigiar um dos muros do presídio, que dava para a rodovia que passava ao lado do presídio. Do muro onde ele ficava, ele via a estrada e também o pátio onde os presos tomavam sol. Um dia, uma viatura estava na saída da cidade, quando viu passar um carro com 4 homens, que um dos policiais na viatura achou suspeito. Sabe aquela coisa de você olhar para alguém e falar assim, que estranho, sujeito estranho. Passou alguém aqui, eu não gostei do jeito que passou. Você já teve um sentimento ruim em relação a alguém? Esse policial teve um sentimento ruim em relação ao sujeito. Um carro bom, novo, 4 pessoas dentro, mas ele olhou e falou, que coisa estranha. Bateu um sentimento ruim no peito dele. Ele marcou a placa e consultou. Quando ele consultou a placa, era um carro roubado. Ele acionou outras viaturas, perseguiram o carro, fizeram um cerco, pararam o carro, fizeram os homens descerem. Quando foram verificar o carro, havia armamento pesado, inclusive uma bazuca. Começaram a questionar aqueles homens, descobriram o plano deles. Eles iam até o presídio, iam matar o vigia do muro, destruir o muro com a bazuca e deixar presos na hora do sol fugirem, porque havia um membro de uma quadrilha da cidade de São Paulo preso naquele presídio. E o vigia do muro naquele horário era o meu amigo. Naquele momento, a esposa dele estava de joelhos em casa orando, pedindo que Deus o guardasse. E ele deu esse testemunho na igreja em lágrimas, e nós todos em lágrimas. O que é a proteção de Deus? Quem poderia protegê-lo? Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não proteger esse filho que foi viajar, se o Senhor não proteger esse marido que está na estrada, se o Senhor não proteger essa mulher que está trabalhando, se o Senhor não proteger a minha família, em vão eu contrato segurança, eu invisto em aparelho de câmeras, em vão, porque quem cuida da nossa casa é Deus. Terceira afirmação que esse salmo faz sobre Deus: Deus sustenta a família. Vamos repetir? Deus sustenta a família. Mais uma vez, Deus sustenta a família. Veja, você já disse ou já ouviu alguém dizer que o homem é o provedor do lar? Já ouviu alguém dizer isso?
Já disse? Pastor orou aqui, pastor Antônio disse: o homem é o sacerdote do lar. Isso a Bíblia afirma, é o cabeça da casa. Mas a Bíblia nunca chamou o homem de provedor do lar. Você lê a Bíblia inteira e não encontra nenhum versículo que denomine o homem como provedor do lar. A gente diz isso porque ouviu dizer. O único texto bíblico que apresenta alguém como provedor da sua casa é Provérbios 31, que fala da mulher que trabalha, vende o produto do seu trabalho e põe comida na mesa da sua casa. Mas não quer dizer que a mulher seja provedora. O que esse Salmo 127 está nos ensinando é que Deus é o provedor. Amém, irmãos? Deus é o provedor. Porque eu conheço homens que dizem: eu sou o provedor da minha casa. Deus tira a sua saúde, você vai fazer o quê? Deus pode te usar como instrumento da provisão, mas você não é o provedor. Eu vou contar uma outra história. Estou no gabinete pastoral. Minha secretária diz: pastor, tem uma irmã no telefone desesperada, precisa falar com o senhor. Peguei o telefone, era uma irmã querida da igreja, dizendo: pastor, corre aqui, meu marido e meu filho estão trocando soco na sala de estar. Eu entrei no carro correndo e fui para a casa dessa família. No caminho até eu fiquei pensando: eu vou fazer o que se eles estiverem brigando? Eu sou mais fraco que os dois. Eu vou jogar água, cutucar com a vara. Separa. Mas eu não dou conta. Os dois enormes, ele trabalhou a vida inteira com trabalho braçal, uns braços largos, o filho lutador. Só no caminho que eu fui pensar nisso. Mas aí já estava chegando, falei: bom, seja lá o que Deus quiser. Cheguei, eles não estavam mais brigando. O menino já tinha saído e o homem estava sentado no sofá, rosto vermelho, marcas de soco. Consegue imaginar isso, irmã? Seu filho, seu marido? Ela chorando na cozinha, eu entrei. Bom, para encurtar uma longa história, tentei entender a vida dessa família. E uma das coisas que eu descobri é que aquele homem passou a vida inteira, educando seus filhos da maneira mais errada que alguém pode escolher para educar seus filhos, na base do poder. Ele dizia assim para o seu filho: essa casa é minha, sou eu que pago, você tem que me obedecer. Quem põe comida na sua mesa sou eu, você tem que me obedecer. As roupas que você veste, eu que pago, você tem que me obedecer. Enquanto você morar nessa casa, que eu que pago a luz, que eu que pago tudo, você tem que me obedecer. Irmão, se você já falou isso para o seu filho, em nome de Jesus, peça perdão e pare. Você não é autoridade na sua casa porque paga a conta, você é autoridade na sua casa porque Deus te instituiu. Esse sujeito estava desempregado há 11 meses. A esposa trabalhando e pagando as contas da casa. O menino foi sair, ele disse: onde você vai? O menino disse: não é da sua conta. Menino, você me respeita, eu sou seu pai. Eu não te respeito, você é um vagabundo. Aí trocaram um soco na sala, porque eu aprendi a minha vida inteira que eu tenho que respeitar meu pai porque ele paga a conta. Ele não está mais pagando a conta. Quem está pagando a conta é minha mãe. Então eu não tenho que respeitá-la. Entendeu onde eu quero chegar, irmão? Entendeu onde eu quero chegar, irmão? Eu não ensino meu filho que ele come o que eu ponho na mesa. Eu ensino meu filho que ele come o que Deus põe na nossa mesa. Porque eu estou cansado de ver homens que se gabam de sair para trabalhar de manhã, voltar à tarde, pôr dinheiro em casa e achar que fizeram o seu papel de homens. Meu pai ficou 6 meses sem poder trabalhar, sem poder sair de casa por causa de um câncer. Ele era autônomo. Você sabe como é que funciona. O primeiro dia que você fica em casa é o primeiro dia que você já não recebe nada.
Nossa casa entrou em colapso financeiro. Minha mãe trabalhava como uma doida para tentar suprir a necessidade da casa. Meu pai fez cirurgia, tratamento, ficou com uma cânula, uma traqueostomia, meses em casa. Ele protegia aquilo com um pequeno lenço, emagreceu, meu pai estava morrendo. Foi uma das épocas mais difíceis da nossa vida. Se você me perguntar quais são as suas lembranças desse período, eu lembro do meu pai sentado no seu sofá preferencial, com a sua Bíblia aberta, fazendo a sua devocional. E nós acordávamos de manhã para ir para a escola, ele punha o dedo indicador naquela cânula para poder conseguir falar e dizia assim: os 3 aqui que eu quero ler a Bíblia com vocês. E os 3 sentávamos ali para o nosso pai ler a Bíblia conosco. Meu pai ficou 1 ano sem trabalho. E ele ainda era autoridade sobre a nossa vida. Porque ele sempre nos ensinou que quem providenciava para a nossa casa era Deus. Deus sustenta a família. E a quarta afirmação que esse texto faz sobre Deus: Deus faz a família crescer. Vamos repetir juntos? Deus faz a família crescer. Mais uma vez, Deus faz a família crescer. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. A família está nas mãos de Deus em cada detalhe. Pastor Antônio sabe disso. Eu também sei. Na igreja sempre tem casais que estão tentando ter filhos e não conseguem. E aí pedem oração. E a gente ora, unge, ministra. Mas uma coisa é sempre igual. É só o casal entregar na mão de Deus e descansar e esquecer do projeto de ter filho, de repente a mulher está grávida. Conheci um casal 5 anos tentando ter filhos, não conseguia. Fizeram tratamentos caríssimos que não deram em nada. Um dia ela chorando no meu gabinete, falando: pastor, por quê? Por quê? Porque eu disse: porque você ainda não entregou isso para Deus. Ter um filho virou uma causa na sua vida, e essa causa virou um ídolo. Você sabia que tem coisas que a gente quer muito que já tem status de ídolo na nossa vida? E por isso Deus não nos dá? A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu disse: que tal se nós orarmos juntos aqui e você dizendo para Deus: Deus, se o Senhor quiser que eu tenha filhos, eu terei, senão eu farei filhos espirituais. Pastor, eu não vou conseguir, eu quero muito ter filho. Eu falei: irmã, essa é a hora da verdade. Ou a gente quer muito Deus, ou a gente quer muito alguma outra coisa, mas não dá para conciliar. Tem uma hora que é ou Deus ou o que a gente quer da vida. Tem uma hora que é ou Deus ou o emprego, ou Deus ou o sonho, ou Deus ou o dinheiro. Tem uma hora que não dá mais para conciliar. Ou eu entrego e digo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou eu continuo querendo que Deus faça a minha vontade. Aquela moça chorava, chorava, chorava. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Eu digo: eu te ajudo. O marido ali chorando junto, os dois se ajoelharam. Pai, se o Senhor não quer nos dar filho, nós aceitamos. E hoje nós vamos parar de falar sobre isso. Hoje nós vamos parar de chorar sobre isso. Hoje nós vamos parar de buscar isso com as nossas forças. Hoje nós entregamos. E se nós não vamos ter filhos, que o Senhor nos use na tua obra para fazer filhos espirituais. Não deu 3 meses, ela estava grávida. Que coisa. Um casal da nossa igreja que eu acompanhei queria muito ter um filho. Muito. Tentativas, tratamentos e nada. Aí um dia, com muito tratamento, com muito acompanhamento médico, ela engravidou. Pense a igreja toda orando por aquela criança, por aquele casal. Ela estava com 6, 7 meses de gravidez.
não podia sair de casa, estava cercada de cuidados, foi no aniversário de um parente. Muito cuidado. Mas uma criança correndo trombou nela e ela caiu. Na hora ela sangrou. Perdeu aquele filho. Aquela choradeira, tristeza, todos nós choramos juntos com ela, porque era um sonho daquele casal. Aí um dia conversando comigo, ela disse: pastor, eu senti um desejo de adotar. Eu falei: irmã, vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. Se for de Deus, vai acontecer numa naturalidade que você não imagina. Apareceu alguém, falou alguma coisa, tal, de repente ela estava numa situação que tinha uma criança para ela adotar. Aí ela adotou. Criança linda, 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 linda. Que princesa, uma menina. Alegria nossa na igreja. Que menina preciosa. Hoje já está maiorzinha. É um presente de Deus. Ela adotou a menina. E engravidou no mês seguinte. E o menino é um príncipe. Um casalzinho que dá inveja na gente. Inveja santa, né, irmã? Que não existe, mas a gente fala, né? Que coisa mais linda. Aí um dia ela falando: pastor, o que foi isso? Eu disse: Deus tem os seus planos. Não te deu um filho enquanto você não adotou essa menina. Essa menina precisava do lar de vocês. Quando vocês obedeceram Deus, Deus abriu o seu ventre. Porque é Deus que faz a família crescer. Então veja, esse salmo é um salmo da família, mas é um salmo sobre o Deus da família. É Deus quem edifica a família, é Deus quem protege a família, é Deus quem sustenta a família, é Deus quem faz a família crescer. Então o agente da história familiar é Deus. Se tem alguém que precisa saber isso, é o cristão. Que Deus é o centro da família. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é centralizar Deus na minha história familiar. A gente passa a vida tentando deixar a família do jeito que a gente quer. E é Deus quem faz a obra na nossa família. Eu vim aqui hoje para dizer para você que é Deus quem vai fazer uma obra na sua família. Nesse mundo em que o diabo é inimigo da família, em que o sistema é inimigo da família, em que pessoas são inimigas da família, Deus trabalha na família. Deus edifica a família, Deus protege a família, Deus sustenta a família, Deus faz a família crescer. O que é que nós aprendemos na prática então? 3 desafios bem rapidamente para a gente orar sobre isso. Primeiro, você precisa aceitar a sua família como um presente de Deus. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. Mas você entende que não é tão simples quanto parece? Eu sou pastor há 18 anos. Eu ouço muitas reclamações de pessoas em relação à sua família. Mulheres que reclamam dos seus maridos. Maridos que reclamam das suas mulheres. Pais que reclamam dos seus filhos. Filhos que reclamam dos seus pais. Não é fácil aceitar a família como um presente de Deus. Um dia eu disse isso para uma mulher, ela disse: mas pastor, como é que eu vou aceitar o meu marido como presente de Deus, se nem crente o safado é? Veja, eu e você aprendemos com o mundo em que nós vivemos, que presente bom é presente que a gente gosta. Presente bom é presente do nosso jeito. Mas na fé a gente aprende que presente bom é presente que Deus dá. Ainda que a princípio a gente ache estranho. Foi Deus que fez Oséias casar com uma prostituta, não foi? A mulher de Oséias não era só incrédula. Ela era sem vergonha. Ela não era só pagã. É safada. E Deus disse: Oséias, eu quero que você case com ela.
Você acha que Oséias teria entrado para a história dos grandes homens de Deus da Bíblia se não fosse isso? Eu não sei por que Deus permitiu algumas situações. O que eu sei é que eu olho para o meu lado e eu tenho uma família. Talvez alguns aqui já passaram por uma experiência de família desmoronada e estão reconstruindo. Talvez alguns aqui perderam um ente querido e estão tentando viver. A gente olha para o lado, talvez não esteja lá quem a gente imaginou, a pessoa com quem a gente sonhou, mas certamente está alguém que Deus pôs ao nosso lado. E antes de pensar em mudar qualquer coisa, eu preciso aceitar com gratidão a dádiva de Deus. Pastor, meu marido bebe, pastor. Pastor, meu marido fede. Pastor, meu marido come em cima do sofá e suja o sofá tudo de gordura. Pastor, meu marido xinga o juiz no futebol. Pastor, meu marido não vem para a igreja e ainda fala mal do pastor Antônio. Uma vez uma irmãzinha falou para mim: pastor, meu marido vem na igreja de jeito nenhum. Eu falei: por quê, mano? Ele acha que todo pastor é ladrão. Eu falei: obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Como é que eu vou aceitar isso, pastor? Eu não estou pedindo para você aceitar isso, eu estou pedindo para você aceitar Ele. Porque ninguém pode mudar ninguém se não começar amando. Mulheres que só reclamam dos seus maridos continuarão com casamentos desgraçados. Porque a mudança só começa quando a gente aprende a agradecer. Maridos que só reclamam da sua família continuarão vivendo uma vida familiar terrível, porque não aprenderam a bênção da gratidão. Seu marido não é como a senhora gostaria, irmã. Sua esposa não é talvez como você gostaria, irmão. Mas se Deus que edifica uma família é presente de Deus e eu tenho que amar. Senhor, me ensina a agradecer pela minha casa. Talvez o dia que eu parar de reclamar da minha casa, as coisas comecem a mudar aqui dentro. Não é fácil aceitar. Não é fácil aceitar. Davi orou para que o seu menino não morresse. Ele adulterou, Batseba engravidou, o profeta disse que o menino não ia sobreviver. Davi pediu que o menino sobrevivesse. Orou, jejuou. O dia que o menino morreu, os guardas de Davi ficaram com medo de lhe dar a notícia. Se esse homem não come, não sai do quarto, só ora com o menino vivo, agora que o menino está morto, ele vai se matar. Mas aí tem que dar notícia. O próprio Davi percebeu que alguma coisa tinha acontecido. O menino morreu? Alguém disse: sim, Davi, morreu. Ele foi, tomou um banho, pôs uma roupa, passou um perfume, falou: sirvam a mesa que eu preciso comer. Aí todo mundo ficou doido. Mamãe, alguém teve coragem. Sempre alguém tem coragem de perguntar, né? Rei, caiu uma moeda aqui. Ô Davi, você estava quase louco com o menino doente. Agora que o menino morreu, você quer comer, está bonito, tomou banho e tudo. Ele disse assim: enquanto o menino estava doente, eu tinha esperança. Agora que o menino morreu, eu aceito o que Deus fez. Eu preciso aceitar o que Deus está fazendo na minha vida, antes de qualquer coisa. Quando Jesus orou: seja feita a tua vontade, não a minha, ele estava aceitando o propósito de Deus. Ah, pastor, eu não aceito meu filho não vir na igreja, ele tem que vir. Irmã, ore, insista, trabalhe, mas lembre-se: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu preciso abraçar a minha família como dádiva de Deus.
agradecer por ela, me alegrar. Eu conheço mulheres que, porque seus maridos não são crentes, são tristes, vivem com a cara amarrada e seus lares são tenebrosos. Vai na igreja, Pai, muda o meu marido. Pai, faz a obra na vida do meu marido. Senhor, converte o meu marido, que ele entenda o teu amor. Aí está tudo certo. Aí sai da igreja, vai para casa, pega a Bíblia, vai para casa. Entra, o marido está lá, desorba, esparramado, aquela barriga enorme, fedido, cheio de gordura de frango frito. Aí ela faz assim: pena que você não foi na igreja, o pastor falou tudo para você hoje. O homem não vai nunca. Se o pastor falou de mim sem me conhecer, me conhecendo ele me acaba. Chega em casa, irmã, dá um abraço nesse homem, dá um beijo nele, beija na boca dele, assista um pouquinho de TV com ele, celebre a vida familiar. O fato dele não ser crente é problema de Deus, não é problema seu. Não, fica lá, ai, meu marido vai ser bom o dia que ele for crente. Não, vai ser bom agora. Hoje o bicho vai pegar, porque foi Deus que me deu. O tempo de Deus para ele se converter vai chegar, mas enquanto não chega, a gente vai ser feliz como homem e mulher, porque Deus pode nos abençoar nisso. Os filhos, eu tenho pedido para os pais, celebrem seus filhos. Pastor, mas ele não quer ir na igreja. Tudo bem, insista, ore, às vezes até obrigue, dependendo da idade, mas não vive em função disso, irmão. O pai não consegue jogar uma bola com o filho, não consegue brincar de carrinho com ele, só sabe cobrar o menino para ir na igreja. Aí não entende por que o menino não quer ir na igreja. Meu pai é chato pra caramba, não faz nada legal comigo, só quer que eu vá naquela igreja que foi que deixou ele chato. Veja, por favor, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que o que você quer que aconteça na sua família está errado. Deus abençoe e todos na sua casa sejam salvos. Mas em nome de Jesus, essa obra é de Deus, não é sua. Essa obra é de Deus, não é sua. Então abrace a sua obra, é amar a sua família, é abraçar a sua família, é celebrar a sua família. Abrace a sua família como dádiva de Deus. Segundo, sirva a sua família. Sirva a sua família. Como é que você pode servir a família? Primeiro, orar pela sua família. Eu conheço muita gente que reclama da família, mas não ora pela família. Orar pela família. Porque se Deus é o centro da família, Deus é que vai desembaraçar o caminho da família. Deixa eu contar uma história para você. Eu tenho pedido a Deus para que eu seja um sacerdote do meu lar, no sentido de ser um instrumento de bênção na vida da minha família. Tento compartilhar a Bíblia com a minha esposa, orar com ela. Mas eu tenho problemas também, como você tem. Às vezes eu e Cristiane não nos entendemos. Às vezes ela quer uma coisa, eu quero outra. Eu, como homem, tenho uma tentação de impor a minha vontade, porque eu sou o homem da casa. Mas eu esqueço que eu preciso orar. E eu tenho aprendido toda vez que eu oro, que a minha esposa ora comigo, que Deus faz a vontade dele na nossa casa. Tempos atrás, eu estava vivendo um momento ministerial de transição, e eu tinha um convite para ser pastor de uma grande igreja da minha denominação, pastor auxiliar, trabalhar só na área de pregação,
com um pastor experiente, maduro, ganhando um bom salário, morando num bom apartamento da igreja. Cristiane já estava entusiasmadíssima. O prefeito da cidade era membro dessa igreja. Portas estavam sendo abertas para a vida profissional dela. O coração de nós dois já estava decidido. Nós vamos aceitar esse desafio. Que nem desafio era, né? Coisa fácil desse jeito, né? Mas, onde eu morava, havia uma igreja que estava passando por luta. Menor, com mais problemas, e que me convidou para ser pastor titular. Um salário menor, sem casa, sem nenhuma ajuda para ela arrumar nada. Quando chegou o convite, eu peguei um, peguei outro. Um era lindo, outro era horrível. Qual você acha que eu achei que era de Deus? Eu olhei para aquele convite lindo, que eu tenho até hoje guardado, pus até num quadro. Falei, Senhor, isso é teu, coisa tua. Quando o Senhor faz a obra é desse jeito, perfeita. Cristiane falava, amém, irmão, é isso aí. Mas eu disse para o pastor do convite lindo, eu tenho que orar sobre isso. E eu e o Cristiane começamos a orar. Tínhamos um prazo para orar e definir. A outra igreja lá, eu olhava o convite, falei, põe o fogo, não põe o fogo. Aí um dia eu estava orando sozinho de madrugada, eu tinha feito um momento devocional com a Cristiane, ela foi dormir e eu continuei na presença do Senhor. O Senhor falou comigo, você vai aceitar o feio, o ruim. Eu falei, estou ouvindo vozes contrárias, vozes contrárias. E o Senhor foi claro comigo, eu quero você nesse. Aí a primeira crise que eu tive foi o seguinte, se eu disser para essa mulher que Deus mandou isso, ela vai falar assim, não é verdade, Deus não ia fazer isso e tal. Eu disse para Deus desse jeito, Senhor, se é tua vontade eu me submeto, mas quem vai falar com a Cristiane é o Senhor, não sou eu não. Eu não, é tua filha, o Senhor sabe como ela é, o Senhor se vira com ela. E os dias foram passando e eu convicto no meu coração que tinha que aceitar o desafio mais difícil, e ela já fazendo plano lá na coisa linda que a gente ia. No último dia, eu angustiado, dizendo, Senhor, só o Senhor pode fazer essa obra. Ela falou, amor, eu vou deitar. E foi. Me deu um beijinho, eu fiquei na sala assistindo televisão, ela foi deitar. Era o último dia, no dia seguinte eu tinha que dar uma resposta. Deu 15 minutos. Essa mulher saiu do quarto aos prantos, de soluçar. Eu disse, o que foi, mulher? Pensei, tem um bicho, tem um... Ela saiu... Falei, o que foi, Cristiana? Falei, Deus falou comigo. Falei, falou o quê? Você vai morrer? Que a gente tem que aceitar o convite. Que coisa maravilhosa. Foi terrível, irmãos. Deus sabe o que eu e ela sofremos. Perseguições, lutas. Mas sabe uma coisa? Eu aprendi isso na minha vida. Passar por luta, com a convicção de que a gente está no centro da vontade de Deus, é melhor do que ter bonança fora da vontade de Deus. Isso é uma coisa que não dá para negar. Porque o Senhor vai dando vitória em cima de vitória. E o meu ministério naquele lugar foi uma bênção para a glória de Deus. Que não teria sido com todas aquelas condições favoráveis que eu tinha para escolher. Veja, muitas das nossas crises familiares é porque a gente não ora. Não ora para Deus falar com a gente, para Deus falar. A gente quer brigar. A gente quer brigar. Brigar a gente briga bastante. Mas não ora, Senhor, toca o coração dela, toca o coração dele, ou toca o meu se eu estiver errado.
Esse é um jeito de servir a família, orar pela família. Servir a família, incentivando, elogiando, abençoando. Palavras de bênção são serviço para a família. Conheço pais que dizem, você não... Esses dias eu ouvi um pai falando para... Um pai não, uma mãe. Eu fui tomar um café numa cafeteria de um shopping. Eu e Cristiane sentamos para conversar e tomar um café. Do lado sentou uma família, mãe, pai e filha, uma filha adolescente. De repente essa mãe, eu não sei, vocês acreditam nisso como eu? Ela ficou endemoniada, não é possível. Não é normal. No meio da cafeteria ela falava assim para a filha: você é um peso na minha vida. Eu não sei mais o que eu faço com você. Você não tem pena de mim, você quer me ver morta, mas eu não vou morrer. Você vai ver só, sua vida vai ser um inferno. E eu tomei um susto, porque eu achei num primeiro momento que fosse até brincadeira, porque ela deu uma explosão. Aí eu e Cristiane ficamos intercedendo ali: Senhor, tem misericórdia dessa família. E olha, uma das orações que eu fiz a Deus naquele dia: Senhor, tira essas palavras do coração dessa adolescente. Tira. Porque eu atendi uma moça uma vez, já tinha tido uns 40 namorados, sem brincadeira. Já tinha ido para a cama com a maioria deles. Tinha uns 28, 29 anos, infeliz. Pastor, por que eu não encontro um marido? Pastor, todo homem que passa pela minha vida dá alguma coisa errada. Aí eu fui tentar entender a história dessa moça. Ela foi me falando desses namorados, tal. E foi contando. Eu comecei a perceber um padrão na vida dela. Um padrão. Que padrão? Quando ela namorava tranqueira, homem que... Sabe aqueles caras que você vê na hora que não vai dar nada? Você é pai, você é mãe. Sua menina chega com aquele menino em casa assim... Você fala: não vai rolar. O menino põe o pé no sofá, se coça, não vai rolar. A menina estava na frente da igreja assim, pôs o pezão na parede da igreja, mascando chiclete. O pastor saiu, ela falou assim: Pastor, escuta aqui. Escuta, por que Deus não me atende? Ele olhou para ela e falou assim: por isso? Sabe quando você bate o olho? Tranqueira, gente sem caráter, tudo. Ela rastejava atrás. E os homens só faziam ela sofrer. Aqueles que gostavam dela, que a respeitavam, ela punha para correr. Quando eu percebi esse padrão, é um padrão. Ela mesma dizia: pastor, eu só gosto de tranqueira. E os bons eu ponho para correr. Perguntei para ela assim: escuta, como é que foi sua criação? Aí ela foi me contando. Eu falei assim: a sua mãe costumava tratar você como? Percebi que havia uma dificuldade ali. Ela falou: pastor, eu cresci ouvindo minha mãe falar que eu era um estorvo, que ela não sabia onde estava com a cabeça quando me teve, e que aí eu entendi tudo. E que nunca ninguém ia ter paciência comigo porque eu era insuportável. Veja, essa moça cresceu com a mãe dela dizendo: nunca ninguém vai gostar de você, nunca ninguém vai gostar de você, nunca ninguém vai gostar de você. Então, quando ela encontrava um tranqueira que não gostava dela, era o que a mãe dela tinha falado. Então ela rastejava, por quê? Porque aquilo era para ela. Mas quando ela encontrava um cara bom, que gostava dela, ela não acreditava no amor do cara. Então ela punha ele para correr antes que ele a magoasse. Porque ela gravou no coração que nunca ninguém ia gostar dela. Como é que a gente pode servir a família? Abençoando ao invés de amaldiçoar. Quando você for falar com seu filho, use a estratégia do mais menos mais. Filho, você é uma bênção na vida da mamãe. Filho, você é uma bênção na vida do pai. O pai te ama, mas o pai agora vai te corrigir por causa daquilo. Mas o pai vai te corrigir para o filho lembrar que o pai o ama
e tem um dever diante de Deus de educar o filho. Meu pai não tinha pena da gente na hora de disciplinar. E o meu pai tinha uma justiça muito própria dele. Quando ele ia bater em algum, ele já batia nos 3. Pai, o fulano fez isso, os 3 por 4. Não foi ele, os 3. Mas eu por quê? Porque nasceu. Ele sempre dizia: filhos, eu vou disciplinar vocês porque Deus me deu uma incumbência. Vocês vão apanhar por causa disso, 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 disso. Depois que disciplinavam, passava tudo, abraçava e tal. Abençoe. Eu conheço filhos que já ouviram que são idiotas, que já ouviram que não vão dar nada na vida, mas nunca ouviram eu te amo. Como é que a gente serve a família? Dizendo palavras abençoadoras. E a gente serve servindo também. Lembrando, dando um presentinho. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Não precisa ser comprado. Você pode fazer, escrever uma carta, mandar um recadinho no celular. Investir na família, irmãos. E terceiro, primeiro você deve abraçar a sua família. Segundo, você deve servir a sua família. E terceiro, você deve aprender com a sua família. Porque Deus está fazendo uma obra em você também, através da sua família. Mesmo essa que está de pernas para o ar. Hoje eu sentei com um jovem que está vivendo um drama familiar com a esposa. E eu perguntei para ele: você já parou para pensar que tudo que está acontecendo, Deus quer que você aprenda uma lição? Porque se a gente se sente perfeito e a família errada, não vai mudar, ok? Pais, aprendam com seus filhos. Um dia eu recebo um casal no gabinete e estava ministrando, eu não lembro nem qual era o assunto. E eu falei em algum momento que Deus usa os nossos filhos para falar com a gente. Que às vezes os filhos percebem, filhos pequenos de 3, 4 anos, percebem quando o casal não está bem. E às vezes são usados por Deus para tentar ajudar o casal a ficar bem. Nisso ela começou a chorar e ele ficou com uma cara de sem jeito. Aí eu percebi que eu tinha tocado em algum ponto, falei: o que aconteceu? Aí ela falou: ai, conta bem. Aí ele falou: ai, pastor, você está falando aí, eu estou lembrando de uma situação. Eu falei: o quê? Ontem nós saímos do culto e a gente brigou no caminho de casa. Não, como é que foi? A gente estava vindo para o culto brigando. Terminou o culto, nós fomos quietos, mas o nosso filho de 4 anos ficou em pezinho no meio dos 2 bancos. E ele olhou para mim e falou assim: papai, você ama a mamãe? E o sujeito não falava que amava a esposa fazia anos. E ele fez assim: ô filho, Aí ele falou assim: então fala. Ah, filho, agora não, depois. Não, fala, papai. Aí, eu amo a mamãe. Não, fala pra ela. Te amo. Não fala nem eu te amo, fala te amo. Que é uma outra palavra, né? Aí, mamãe, você ama o papai? Aí a mamãe fez assim: filhinho, senta, que aqui não é lugar de criança. Não, mamãe, você ama o papai? Eu sei que aquele menino foi insistir nisso. Aí depois que ela finalmente falou, ele pegou no pescoço de um, no pescoço do outro, eles dirigindo e falaram: beija, beija. Sabe qual foi o final dessa história? Ele apanhou. O final dessa história, e por isso o casal estava tão constrangido, o menino apanhou. Porque adulto é muito senhor de si para aprender com uma criança de 4 anos. Mas a Bíblia diz que se eu e você não formos como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Porque não é a criança que tem que olhar para a gente e aprender como tem que ser adulto. É a gente que tem que olhar para a criança e lembrar que tem que voltar. Então, se você não aprende com seus filhos, se você não aprende com a sua família, vai ser difícil mudar alguma coisa na sua casa.
Uma última história e a gente vai orar. Uma vez meus tios foram me visitar com meus pais, eu ainda era solteiro. Eu tinha feito uma cirurgia havia uns meses para retirada de um tumor aqui do final da coluna. Eu fiz uma cirurgia grande e como a região aqui é muito delicada, eu fiquei 3 meses de cama, de bruço, porque tinha que esperar fechar de dentro para fora. Entrei em depressão. Foi um pesadelo. Depois de 3 meses sem sair de casa, sem levantar da cama, eu comecei a levantar. Com 5 meses, eu saí de casa pela primeira vez. Cristiane já era minha namorada. Nós entramos no meu carro, era um Fusquinha. Fomos até o centro da cidade para dar uma voltinha rapidinha e voltar, porque eu não podia fazer muito esforço, embora eu já estava com a cirurgia cicatrizada. Eu desci do meu Fusquinha, a Cristiane falou: "O que é isso?" Eu olhei no meu banco, uma poça de sangue. A minha cirurgia fez assim, ó. Eu caí em prantos, em prantos, em prantos. Porque eu tinha entrado em depressão. Eu fiquei de cama meses. Eu tinha 19 anos. Eu tinha orado tanto para Deus me curar daquilo, para eu não entrar numa cirurgia. Deus não me curou, eu fui para uma cirurgia. Aí meus tios foram me visitar. Deus estava fazendo uma coisa linda na família deles. Deus usava o meu tio com palavra de conhecimento, usava minha tia com palavra de sabedoria e usava meu priminho de 9 anos com palavra de profecia e revelação. Nós fizemos um culto em casa. E eu estava com nova cirurgia marcada, porque o médico disse: a sua cirurgia perdeu e voltou tudo. Nós estávamos no culto. Meu priminho de 9 anos disse assim: "Marcelo, Deus está falando comigo que você não vai operar." Eu tinha 19 anos, né? Eu fiz assim: "Ah, lindo, obrigado." Desculpa, irmão. Alguém peça um pente pro irmão aqui. Eu não dei bola, uma criança de 9 anos, Deus falou comigo. Eu presbiteriano ainda, né? Sorveteriano. Aí terminamos o culto, louvamos a Deus. Eu já tinha aceitado a cirurgia, porque eu orei tanto na primeira e Deus não me curou, que eu aceitei. Eu nem quis pensar em orar na segunda para Deus me curar. Mas eu sei que nós terminamos o culto, eu fui dormir. No dia seguinte, eu estava com a minha cicatriz fechada e nunca mais voltei no médico por causa disso. Uma criança de 9 anos. Aprender com a nossa família. Conversar mais. Aprender com a nossa família. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Aceitar a família, servir a família, aprender com a família. Tudo porque Deus é que edifica a família. Deus é quem protege a família. Deus é quem sustenta a família. Deus é quem faz a família crescer. Pastor, eu quero tudo isso. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar, e você vai consagrar a sua família. Mas você só vai fazer isso se você for chegar em casa hoje e agradecer, e celebrar, e se alegrar. Ah, pastor, o clima está esquisito lá. Você vai ser agente de mudança. Se você quer consagrar a sua família, saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, Tu és o Deus da nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela.
Se o Senhor não der enquanto dormimos, inútil será levantar cedo e dormir tarde. Se o Senhor não der os filhos como herança, eles não virão. Pai, o Senhor é o centro da família. E os teus filhos estão aqui à frente dizendo: Pai, nós queremos que Tu sejas o centro da nossa família. Então me ensina a aceitar a minha família, Pai. Talvez não seja a família ideal, e não é, nunca é. Talvez os dias em casa estejam difíceis, mas eu quero te pedir que o Senhor batize com um batismo de gratidão os teus filhos e filhas hoje aqui. Alegria, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, que o lar triste, que o lar tenebroso, que o lar sombrio, que o lar deprimido se transforme num ambiente de profunda alegria na tua presença. Mesmo aquele lar onde há pessoas não convertidas, que seja visitado com uma unção de alegria. A alegria dos teus filhos transborde. A tua palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ensina-nos a aceitar a nossa família, a agradecer por ela, a celebrar a vida com ela, ainda que as coisas não sejam do jeito que eu gostaria, porque as coisas não têm de ser do jeito que eu gostaria, elas têm de ser e são do jeito que o Senhor quer, até que o Senhor faça um milagre e tudo vai ser diferente. Pai, ensina-nos a servir a nossa família, orando por ela, incentivando-a, abençoando-a, sendo instrumentos do teu cuidado na vida da nossa família. Pai, livra-nos de sermos indiferentes, de machucarmos ao invés de abençoarmos. Senhor, usa-nos com graça na vida da nossa família. E Pai, ajuda-nos a aprender com a nossa família. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos o que o Senhor está fazendo. Eu quero repreender toda a obra do inimigo contra essas famílias. O inimigo tenta contra a família, o mundo tenta contra a família, mas a tua palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sejam essas famílias hoje aqui abençoadas, abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela nossa família. A Deus toda a glória pela nossa família. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Antônio.